a gente recebe uma ligação de um hospital que tinha acabado de ser fundado, uns meses, que é o Hospital da Criança em Vila Valqueire. E eu fui chamado para ter uma consulta com os ortopedistas lá, e eles falaram que até em junho ou julho eu passaria pela cirurgia. E a gente foi pro médico, e o médico falou que não era nada daquilo que o outro médico tinha falado, que não ia colocar o osso nenhum para fora, que não ia fazer nada disso, que ia ser outra coisa muito diferente, ia corrigir o meu andar. E outra coisa também, eu não tinha a curvatura no pé, o meu pé ele era reto. E a ideia era fazer essa curvatura no pé, né? Tentar corrigir isso. E eu fiz a cirurgia em 2013, me internei no dia 10 de julho de 2013 e fiz a cirurgia no dia do meu aniversário, dia 11 de julho. Foi algo assustador para mim. Eu lembro que eu chorei na maca, mas ao mesmo tempo os médicos me parabenizaram, dando parabéns no meio do caminho. Foi algo muito legal, que eu não esqueço. Vejo o cuidado que aqueles médicos tiveram comigo e louvo a Deus por isso. E a cirurgia foi uma cirurgia bem sucedida, graças a Deus. Foi uma madrugada de dor que eu senti, né? Tomei vários remédios para tentar melhorar aquela dor, mas nada melhorava. Mas graças a Deus, conforme o tempo foi passando, foi melhorando. E eu passei mais 3 meses dentro de casa, me recuperando daquela cirurgia. Eu lembro que às vezes eu metia o louco e ficava em pé, mesmo com gesso, sem os meus pais saberem. Só que nesse período ocasionou outro problema. Como eu enfrentava tudo aquilo que eu estava enfrentando nos conflitos, eu comecei a tentar encontrar conforto e refúgio em outra coisa, que foi na pornografia. E eu tentei me inclinar para aquilo, porque eu encontrava refúgio, eu encontrava como aquilo ali me desse paz. Ao invés de encontrar paz em Deus, eu encontrava naquilo, queria me afastar mais dele. E foi um momento muito difícil, porque era uma coisa muito nova para mim, era uma experiência que eu nunca tinha tido. E isso me fez entrar em um vício muito grande de anos. Até que eu começasse a me libertar, foi anos e anos de vício, foi anos e anos de quedas, foi anos e anos de não querer lutar contra aquilo. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a ter a recuperação da cirurgia. Eu lembro que eu entrei na fisioterapia sem andar ainda. E o fisioterapeuta falou que queria me ver já daqui a alguns meses andar, né? E ele me prescreveu um andador. Eu não queria andar com aquilo, né? Eu me negava a andar com aquilo, mas eu resolvi tentar usar aquilo e usei. E eu lembro que eu fiquei com o andador somente um dia. Eu comecei a andar sem aquilo. Eu entrei novamente na sala de fisioterapia e o fisioterapeuta ficou olhando, admirado aquilo, porque não era para aquilo acontecer, era para que eu demorasse alguns meses. Eu demorei simplesmente um dia para começar a andar. E aquilo ali foi algo incrível e inacreditável, tanto para mim como para eles. Então, Deus novamente me abençoou nessa questão, estendo as mãos dele graciosas para mim, mesmo eu sendo vacilão muitas das vezes. Ele ainda assim foi fiel a mim todo esse tempo. Passando o ano, a gente chega no ano de 2014. O ano de 2014 também foi um ano complicado. Eu ainda não tinha aprendido a lidar nada com aquilo que eu estava passando. E no final de 2014 aconteceu um acidente. Eu jogando bola, eu acabei escorregando e acabei deslocando o joelho. E eu lembro que eu pensei que meu joelho tinha quebrado naquele momento. E até então eu não sabia que algum osso poderia ser deslocado, principalmente do joelho. E eu fiquei com medo, desesperado, porque na minha cabeça eu não vou mais andar. Acabou, eu agora mesmo vou ficar em cima de uma cama. E o joelho ficou inchado, uma bola de futebol, ficou grande demais. O médico me mandou fazer exames, minha ressonância magnética, para ver se o ligamento tinha rompido. De alguma forma o ligamento não rompeu. Porém, depois disso meu joelho saiu do lugar outras vezes. Saiu mais 5 vezes do lugar, conforme o tempo foi passando. Ou seja, não era para acontecer isso, já que o ligamento aparentemente não estava rompido. Foi um processo muito difícil que eu ainda carrego hoje. Não acontece mais isso, graças a Deus. Só que às vezes eu fico com medo de andar na rua, de qualquer momento eu me machucar.
de qualquer momento me lesionar e eu estar sozinho na rua e não ter ninguém para me ajudar. Então é uma coisa que eu ainda carrego comigo. É uma ferida que eu ainda carrego, que eu não aprendi a lidar também. E em 2016, né, onde eu estava indo para o segundo grau, tinha terminado no nono ano, eu comecei a estudar no segundo grau e simplesmente abandonei a escola porque eu tinha medo de estudar, por tudo aquilo que eu vivi em 2012. Eu fiquei preocupado, eu fiquei ansioso, eu fiquei nervoso e eu não queria ter esse vínculo com a escola mais. Toda vez que eu tentava estudar, eu me lembrava do que eu passei. Foi uma ferida e não vou mentir que eu guardei rancor também daquelas pessoas. E, cara, eu abandonei o colégio. A minha mãe ficou muito triste com aquilo, porque ela viu outras pessoas estudando e eu dentro de casa, sem sair, sem me relacionar com ninguém, sem fazer nada. Então foi muito difícil para ela lidar com aquilo. Eu lembro também que a relação na igreja estava um pouco melhor, mas ainda não estava tão bem como eu gostaria. Eu lembro que Deus usou 2 líderes para me ajudar e ajudar a mudar isso no grupo de adolescentes da minha antiga igreja. O Felipe e a Mayara, Deus usou eles para me ajudar, para ajudar aqueles adolescentes. Tinha muito essa questão de panelinha e ele foi derrubando tudo, né? E eu acabei me aproximando dele, ele acabou me ajudando. E eu sou muito grato a Deus por eles, pela vida deles, pelos que eles fizeram na minha vida, pelo auxílio que eles me deram. E eu comecei a ter um relacionamento muito melhor com os adolescentes. Eu comecei a me envolver mais com as coisas da igreja, a estar ali, a gostar de estar presente, mas ainda não tinha me convertido verdadeiramente. Eu só estava lá porque eu gostava de estar lá. Me sentia bem, me sentia alegre, e é isso. E não era o que deveria acontecer, né? E passa-se o tempo, a gente chega no ano de 2018, foi o último ano que o meu joelho saiu do lugar, deslocou, e eu fui pro médico. O médico constatou que o ligamento do joelho estava assim rompido. Ele mexeu o joelho, fez exame e acabou que sim, estava rompido, segundo ele. E ele falou que teria que fazer cirurgia. E eu novamente fiquei com medo, porque ter que fazer outra cirurgia para mim não é uma coisa que passasse na minha cabeça, era algo que eu queria. Eu tinha medo, tinha preocupação, novamente aquela preocupação de ter medo que fosse piorar a minha situação. E eu tive que entrar na fila de espera da cirurgia. E em 2019 eu fui chamado para a cirurgia, em junho de 2019. Cara, foi um momento incrível que posso falar que Deus chegou chegando. Porque no dia da cirurgia, ou melhor, na madrugada, né, que seria a cirurgia, eu comecei a sentir uma queimação muito grande no joelho, no lado do ligamento que estava rompido, segundo o médico. De queimar mesmo, como se tivesse algo pegando fogo aqui. E cara, foi algo muito louco, minha mãe não estava entendendo nada naquele momento. Eu também não entendi nada, mas é aí que tá. A gente tem que lembrar que Deus ele trabalha através da dor, muitas das vezes. E é isso louco de Deus, né? Ele usa a dor muitas das vezes para moldar a gente ou para fazer o que ele quer. E no dia da cirurgia, lá na sala de cirurgia, o médico fez lá a cirurgia e depois, no final, graças a Deus deu tudo certo, ele fala com a minha mãe. A minha mãe pergunta a ele, e o ligamento, como é que tá, a questão do que ele ia fazer. Ele ia fazer muito mais do que ele estava planejando. Ele ia corrigir o osso do meu joelho, tá? O meu joelho ele é torto justamente por causa da deficiência. Ele iria colocar um ferro dentro da parte do joelho para que eu crescesse com ele, para que pudesse me desenvolver melhor, e corrigiria o ligamento. Acabou que o ligamento não estava rompido. Ele falou com a minha mãe, eu achava que estava rompido, mas não estava rompido. Não entendeu nada naquele momento. A minha mãe entendeu que foi Deus que me curou naquele momento. Aí ele só mexeu no osso do joelho e o ferro ele não colocou. Só colocou um parafuso que eu tenho até hoje aqui no joelho, esse parafuso. Mas graças a Deus ele fez muito menos daquilo que ele iria fazer. Então seria muito mais prolongado, muito mais demorado a minha recuperação. E foi muito mais tranquilo e rápido com essa cirurgia que ele fez. E cara,
eu lembro que eu fui liberado antes da anestesia passar. Foi o momento que eu senti mais dor na minha vida inteira, né? Porque a anestesia ela passou em casa. Cara, era uma dor que eu batia na parede, que eu gritava, que eu gemia, que eu chorava. Era uma dor muito insuportável. Uma dor que, cara, eu não desejo doar essa a ninguém, não importa quem seja a pessoa. Foi uma dor muito ruim, cara, muito ruim. Foi uma dor que eu não esqueço, porque eu não imaginava que aquilo iria ocorrer. Eu realmente achava que eu estava sem dor, mas não sabia que era anestesia que estava impedindo que eu ficava com dor. Foi uma coisa que eu não entendi porque eles liberaram, mas enfim, já passou, ocorreu. E fiquei ali em casa, me recuperando. E nesse período, eu comecei a me envolver com livros, comecei a me envolver mais com a questão de teologia, de começar a me interessar. E um dia, em junho, se eu não me engano, eu assisti uma pregação do Billy Graham, a última mensagem de Billy Graham. Cara, foi a última pregação que ele teve. Eu assisti lá, aleatoriamente aparecido pra mim. E, cara, aquela pregação bateu em mim como, cara, algo que derrubasse tudo dentro de mim. Tudo aquilo que eu tinha construído, de tudo aquilo que eu achava que eu tinha razão. E naquele momento eu não parava de chorar um só momento. Naquele momento eu realmente entreguei a minha vida a Cristo. Ali foi minha conversão verdadeira, ali eu comecei a ter um relacionamento com Ele, eu comecei a entender a minha fé, eu comecei a entender a graça dele sobre a minha vida. Então foi um momento, cara, muito especial para mim, porque eu tinha entendido o que era verdadeiramente ser convertido, né? Eu lembro que a passagem que eu carrego desde aquele momento até hoje na minha vida foi aquela que Cristo fala aos seus discípulos: que ele quiser seguir a Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele. Então essa ideia, eu neguei a mim mesmo, comecei a seguir a Cristo e eu olhei para a cruz de Cristo. Foi algo muito bom, foi algo maravilhoso para mim. A questão da teologia, eu não gostava de teologia, eu tinha uma raiva da teologia sem sentido algum, não entendia teologia e ficava com raiva dela sem motivo. E eu comecei a procurar pregadores na internet, comecei a procurar canais na internet sobre teologia. Eu lembro que eu fui levado ao pastor Paulo Júnior, um pregador que teve uma influência grande na minha vida. Eu fui levado ao canal Diago Martins, do Rio de Teologia, também outro que teve influência na minha vida. Naquele momento eu me envolvi com livros, um livro Heróis da Fé, por exemplo, onde aqueles homens me inspiraram de ser igual a eles, né? Desde Edwards, Spurgeon, David Brainerd e entre outros homens, que eu me inspirei e pensei, eu quero ser igual a eles. Isso me fez querer estudar a história da igreja. Eu acabei entrando num assunto, né, sobre a graça de Deus sobre o pecador. E naquele momento eu me achava ser alguém bom, alguém maravilhoso, alguém que só fazia coisas boas. Quando eu me envolvi com essa doutrina da graça, eu vi que eu não era bom. Eu vi que eu só havia maldade dentro de mim, que Deus que era misericordioso. Então a aparente bondade que existia em mim, a aparente força que tinha em mim, não era nada minha, mas era o que Deus tinha me concedido. E aquilo ali mudou muito a minha vida, porque me fez olhar com outros olhos, me fez olhar ainda mais para Deus como um Deus misericordioso, como um Deus gracioso e amoroso sobre a minha vida. E eu louvo a Deus por aquilo, por ter me feito enxergar aquilo, por ter aberto os meus olhos, por ter visto aquilo. Então foi algo maravilhoso para mim, foi algo que eu me envolvi mais, até hoje me envolvo. E 2020, na época da pandemia, foi algo ao mesmo tempo ruim para o mundo, mas ao mesmo tempo bom para mim. Porque naquele momento eu comecei a lutar contra a pornografia, contra aquilo que eu não lutava, mas que eu enfrentava há anos. Eu comecei a guerrear contra aquilo, foi uma luta muito difícil, uma luta complexa. Existiam momentos que eu estava bem, outros momentos que eu caía, mas foi uma luta que, pela graça de Deus, eu consegui vencer. E, cara, eu lembro também que o meu líder, né, ele começou a ter a ideia de colocar aulas de teologia, sobre a Bíblia, ali naquela época de pandemia, já que não estava tendo culto. E eu virei um dos professores. E aquilo ali me ajudou muito, porque eu desenvolvi mais, também ajudei outras pessoas a olharem de forma diferente
para a palavra, olharem de forma diferente para si mesmo. E eu louvo a Deus por isso, acima de tudo, né? Por Deus ter dado entendimento a ele para que fizesse isso, né? E, cara, no mesmo ano, lá para agosto, né? Exatamente dia 28 de agosto, aconteceu uma coisa comigo. Durante a madrugada, eu comecei a ter uma dor muito forte do lado de cá. Eu naquele momento pensei várias coisas. Eu tô com Covid, eu tô com pneumonia, eu tô com outra coisa. E eu realmente pensei que eu iria morrer naquele momento. Eu senti que a morte estava vindo ao meu encontro. Foi um momento delicado, que eu não tinha contado aos meus pais. Eu passei a madrugada toda com dor, sem conseguir respirar direito. Eu virava para um lado, doía, eu virava para o outro, doía. E eu comecei a falar com Deus. Chegou o meu momento, né? Chegou a hora, está na hora de eu ir para o céu. Eu tive a certeza que eu não tinha medo de morrer, mas também não tinha importância para mim se eu deixasse todo mundo para cá. Porque a minha ideia era, eu vou acabar com todo esse sofrimento e eu vou estar junto a Cristo. Eu não pensava de outra forma. Então eu não tinha medo, por mim eu iria logo para o céu. E eu cheguei de manhã cedo e eu falei com os meus pais o que estava acontecendo. Minha mãe achou que já estava com Covid, ficou desesperada e me levou para o hospital. Eu lembro que no caminho, o hospital em Campo Grande, que era plano de saúde, a dor foi aliviando. Mas eu não conseguia andar direito, eu andava encurvado, com a coluna doendo, com isso aqui doendo, e não estava conseguindo respirar direito ainda. Mas conforme o tempo foi passando, até chegar no hospital, foi um caminho longo, a dor foi aliviando. A médica fez o exame, né, fez uma ressonância para ver o que estava acontecendo, e eu estava com pneumotórax. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E ela falou que é quando o ar entra no pulmão, né? Eu sei como ocorreu isso, até de um modo engraçado, só que eu não sei por que ocasionou isso, né? Eu não sei se é por causa da dificuldade de musculatura, ou por ser magro, ou sei lá, se a deficiência tem algo a ver com isso, mas porque eu segurei um bendito espirro. O espirro, em vez de sair, voltou para dentro e entrou no pulmão. E, cara, eu lembro que minha mãe falou que Deus tinha falado com ela que eu iria morrer naquele processo, mas Deus impediu que isso ocorresse. Deus me livrou da morte naquele momento. E, obviamente, fui grato a Ele, ainda que por mim eu iria para o céu. Eu fui grato a Ele por ter me livrado da morte, né? E em setembro eu fiz outro exame para ver como estava. E em outubro eu também fiz mais outro exame para ver se ainda estava tudo tranquilo, né? Os dois exames deram tudo de boa, não deram nenhum problema mais, e a médica falou que só tinha dado uma cicatrizinha no pulmão. A minha mãe falou que que Deus tinha feito antes dos médicos e deixou a cicatriz para mostrar que Ele tinha feito. É engraçado, mas é algo que, cara, faz sentido, né? Deus fez algo que queria mostrar para as outras pessoas que Ele fez, né? Então, novamente, o nome de Deus foi glorificado através daquilo, através da minha vida, de tudo que eu vivi. No final do ano de 2020, eu fui curado da questão da ferida que eu tinha em questão de estudar, do medo que eu tinha para estudar. Cara, Deus me curou naquele momento. Eu lembro disso, do sentimento. Eu estava sentado na cama, simplesmente, sei lá, fazendo nada, e uma paz entrou no meu coração. E eu simplesmente chamei minha mãe e falei: eu quero terminar meu segundo grau. Eu quero terminar isso e quero entrar na faculdade. Porque antes também eu via as pessoas estudando, fazendo faculdade, e aquilo também me entristecia muito. Eu também queria aprender outras coisas. E Deus me curou naquele momento. Obviamente eu tinha outros desejos para minha vida, eu queria muito fazer medicina, mas tudo que eu faço, particularmente, eu oro a Deus. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer o mesmo que eu, mas eu, como cristão, entendo que se eu peço a Deus, seja feita a tua vontade, então eu tenho que seguir a vontade dele. E eu lembro que eu recebi um sonoro não para medicina. Para mim foi difícil, eu não estava entendendo o que Deus queria para minha vida, mas conforme o tempo foi passando, eu entendi e compreendi aquilo que Ele queria. Em 2021, eu comecei a estudar, fazer o segundo grau, era EAD, né, pro Enseja, que é por causa da pandemia, e eu consegui terminar o meu segundo grau até o final do ano, e consegui fazer um vestibular para
a faculdade que Deus me guiou para que eu entrasse seria a faculdade de teologia. Eu fiz a prova, entrei para a faculdade de teologia, graças a Deus, e em 2022 eu comecei a cursar teologia. E eu achei que em 2022 tudo iria melhorar, mas eu estava enganado, não melhorou. Eu virei obreiro da minha igreja, eu fazia parte da Assembleia de Deus, e eu virei obreiro. Um pastor me chamou para se tornar obreiro. Eu já estava um pouco cambaleando ali naquela igreja, desanimado, mas estava ali ainda porque eu entendia que era ali que Deus queria que eu estivesse naquele momento. E eu lembro que uma vez ele falou para mim que queria alguém do lado dele com o meu caráter. Cara, eu ouvi aquilo ali, para mim foi difícil, porque eu pensei, como é que agora eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair desse local, cara? Não tem como mais, ele quer que eu esteja do lado dele. E eu pensei até mesmo em algum momento não querer mais sair daquele lugar, daquela igreja, né? Só que conforme o tempo passando isso foi mudando. E virei obreiro, cheguei a agosto. E em agosto as coisas mudam muito radicalmente na minha vida. A questão da relação com a igreja, a questão da relação com as amizades que eu tinha e a questão da relação comigo mesmo. C.S. Lewis ele vai dizer que ele achava que a fé dele era como um castelo. E realmente, era um castelo, mas era um castelo de cartas. E Deus vinha derrubando carta por carta para reconstruir um castelo novo, forte, sólido. Eu lembro que Deus ele fez isso comigo. Ele foi derrubando carta por carta. Tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu entendia, todas as amizades, todas as relações que eu tinha com as pessoas daquela igreja e com outras coisas, Deus foi derrubando. Foi derrubando até não sobrar carta alguma, para que Deus começasse a me reconstruir. Só que eu lembro que eu orei a Ele uma vez e pedi, me dê uma fé firme, uma fé que não desaba. Deus ouviu minha oração. E realmente,